igreja? A pregadora de hoje, amados, Cabana, ela está grávida e não está bem de saúde hoje, gravidez complicada, não pôde comparecer, mas o Estepo está sempre aqui, né? Aleluia. Estamos aqui para servir ao Senhor. Quero, antes de ler a palavra, esclarecer que o Dia da Mulher, apesar de hoje ele ser usado para homenagear, para dar presente. Quem ganhou presente hoje aí? Quem ganhou? Tem algumas mulheres que ganharam. Mas o Dia da Mulher, ele não foi idealizado para isso. O Dia da Mulher é o resultado de uma luta social, resultado da luta das mulheres por tratamento igualitário no mercado de trabalho, por conquistas sociais. E no dia 8 de março de 1917, um grupo de mulheres valorosas, valentes, resolveram paralisar em São Petersburgo a fábrica têxtil e protestaram contra os trabalhos pesados, carga horária dobrada e salários rebaixados em relação aos homens. Os homens também eram bastante explorados, mas em contrapartida tinham um salário melhor. E as mulheres resolveram então exigirem um tratamento melhor. Daí foi criado o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Só que eu não estou aqui para falar da história, quero falar da mulher conforme a Bíblia. Fabriciano, que me antecedeu, já fez uso da palavra descrevendo Gênesis 2. E eu quero ler alguns versículos do Gênesis 2, versículo de número 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Esse texto é o texto áureo da mulher na Bíblia. A Bíblia, ela está recheada de histórias de mulheres, de Gênesis a Apocalipse. A mulher está sempre presente nos livros da Bíblia, no contexto da Bíblia, porque a mulher sempre esteve presente no plano de Deus, no projeto de Deus. Não é porque a mulher foi feita depois, foi criada depois, que ela não estava desde o princípio nos planos de Deus. É porque Deus percebeu que a mulher seria mais complicada, né, do que o homem. Então Deus foi mais engenhoso para criar a mulher. Mas a mulher já estava nos planos de Deus desde o princípio, tá? O homem foi criado ali do bolo de barro molhado, fez-se um boneco. Agora a mulher não, Deus criou do próprio homem. Isso não diminui a mulher em relação ao homem, pelo contrário, aumenta a responsabilidade do homem em relação à mulher, porque o homem deu origem à mulher. Apesar de a mulher dar origem ao homem na continuação da vida, mas a mulher veio do homem. Deus fez isso para deixar bem claro a interdependência que um tem do outro. Não é porque Jesus disse que o homem é o cabeça da casa que ele não tem a dependência da mulher. O papel da mulher é importantíssimo na estrutura familiar. O papel da mulher é importantíssimo no reino de Deus. O papel da mulher é importantíssimo na história do Evangelho, queridos. A mulher sempre esteve presente
Portanto, mulher, não aceite alguém dizer que você é menos importante ou que você não é importante. Cantou-se uma canção aqui: você tem um valor, o Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus está em você, aleluia. E apesar de o mundo, de certa forma, ter por muito tempo discriminado as mulheres, abusado das mulheres, explorado as mulheres, a Bíblia sempre valorizou a mulher, ao contrário do que alguns acusam a Bíblia de ser um livro machista, de ser um livro que sempre diminui a mulher, que exalta o homem. A Bíblia sempre registrou o papel importante da mulher. E eu quero falar sobre algumas mulheres que a Bíblia ela registra, e essas mulheres têm um grande exemplo do papel que elas desempenharam na sua época para a sociedade até os dias de hoje. Foi citado aqui, tanto na fala da missionária Dinaí, como também nas canções de homenagens que as crianças e os jovens fizeram para as mulheres como Débora, por exemplo. Quem foi Débora? Débora foi uma mulher que se levantou em um momento de escassez de autoridade masculina, de liderança masculina. Deus levanta Débora e faz dela uma juíza, uma líder em Israel. E Débora, ela julgava a Israel debaixo das palmeiras de Débora. Débora desenvolveu um papel importantíssimo na vitória de Israel contra os seus perseguidores, contra os seus algozes, quando ela estabeleceu que um homem deveria ir para a guerra, para ganhar aquela guerra, e o homem não teve coragem de ir só. Ele só iria, Baraque só iria se Débora fosse com ele. E Débora disse: eu vou, mas Deus não vai te dar a vitória pela tua mão, vai te dar a vitória pela mão de uma mulher, porque você não teve coragem de ir só. E Débora foi para a guerra. Não foi Débora que matou aquele general, mas Deus usou uma outra mulher chamada Jael, e ela então deu fim ali no Sísera, naquele general que subjugava Israel. Nós temos outras mulheres importantes na Bíblia que entraram para a história, mulheres que não eram nem da linhagem de Israel, mas que estão nas Sagradas Escrituras e entraram para a linhagem de Israel, e delas vieram o rei Jesus. Raabe, por exemplo, uma mulher que vocês conhecem a história, morava sobre as muralhas de Jericó. Era uma mulher, a Bíblia a descreve como prostituta, era a sua profissão, mas essa mulher, quando ela ouviu falar do amor de Deus, do poder do Deus de Israel, ela creu, ela temeu, e ela aceitou este Deus de Israel como Deus da sua vida, e Deus honrou a sua fé, Deus poupou a sua vida, a sua parentela, todos os da sua casa, e deu muito mais do que isso para ela. Deu um homem honrado em Israel, para que fosse o seu esposo, não fosse mais uma mulher de vários homens, e muito mais ainda, Deus fez com que ela entrasse para a linhagem de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Temos outras, como Ruth, por exemplo, uma moabita, não era da linhagem de Israel, mas amou ao Deus de Israel, conheceu o Deus de Israel através da sua sogra, dos familiares do seu esposo também, e honrou o Deus de Israel, foi fiel ao Deus de Israel, e o Senhor o honrou, dando também a Boaz como esposo, como remidor, e fazendo dela a bisavó do rei Davi, o rei mais famoso da história da Bíblia até hoje, o homem segundo o coração de Deus. Nós temos também a história da Maria, a jovem Maria, ainda virgem, aceita conceber do Espírito Santo, mesmo numa época em que uma jovem na cultura judaica aparecesse grávida, era passível de ser apedrejada. Ela correu esse risco, temendo a Deus, aceitou, aleluia, esse compromisso, esse desafio, e é citada até hoje. Aleluia, a sua fé, a sua coragem, a sua obediência.
Temos muitos outros exemplos de mulheres valorosas, mulheres valentes, que colocaram a sua vida em risco por uma causa coletiva, por uma causa do reino. Se fôssemos citar aqui, passaria muito tempo citando as mulheres, mas eu quero falar de uma mulher, não sei se foi uma mulher real ou se é uma alegoria, mas uma mulher que traz exemplos magníficos para todos nós, para os homens inclusive. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 31, a partir do versículo de número 10, você vai ler ali uma história de uma mulher de dar orgulho, de uma mulher que sabe entrar e sabe sair. O que diz aí Provérbios, capítulo de número 31 e versículo número 10? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubins. E aí, a partir do versículo de número 11, o autor sagrado vai descrever algumas qualidades desta mulher. E eu quero aqui pegar apenas algumas, porque são muitas. No versículo de número 11, nós encontramos aí uma mulher de fé, uma mulher destemida, uma mulher de atitude. Olha que diz o versículo: o coração do seu marido está nela confiado, e a nenhuma fazenda faltará. O coração do seu marido está nela confiado, mas, irmãos, quer dizer que o seu marido confia nela. Não confia apenas na fidelidade dela, mas confia, além de confiar na fidelidade dela, ele também confia no trabalho dela, na sabedoria dela, no empreendedorismo dela, nas atitudes dela. Como é bom, amados, o marido ter uma esposa em que ele possa confiar, em que ele possa viajar tranquilo, sabendo que a sua esposa dará conta do recado e de mais alguma coisa que aparecer. E eu não poderia deixar de lembrar desta mulher que está ao meu lado. Quando eu casei com ela, pouco tempo, comecei a trabalhar de representante comercial. Eu viajava bastante, fui um pai muito ausente. Os primeiros anos de vida dos meus filhos, era comum eu passar 15 dias sem voltar em casa. Cheguei a passar 25 dias, ao ponto de a Ana Lídia, quando estava com 6 ou 7 meses, nesses 25 dias que eu cheguei de volta, fui brincar com ela, ela me estranhou. Naquele dia eu chorei e coloquei no meu coração que nunca mais eu passaria tanto tempo assim fora de casa. E às vezes eu estava em São Domingos do Maranhão, em Presidente Dutra, eu dava um jeito de voltar. Com 15 dias, passava um dia e meio aqui apenas, ou às vezes um dia só, e voltava novamente ao trabalho. Mas eu passei a vir com mais frequência. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que eu viajava e deixava esta mulher, a princípio com uma criança, depois com 2, depois com 3. Quantas vezes essa mulher precisou pegar o carro e ir para o hospital, dormir no hospital com crianças doentes, pegar os outros filhos, levar para a casa de parentes enquanto ela saía do hospital. Quantas vezes essa mulher precisou sair do trabalho 10 horas da manhã, porque às vezes a funcionária dizia: vem cuidar dos teus filhos que eu estou indo embora, não trabalho mais. E ela largava tudo, apenas ligava: meu amor, aconteceu isso. E eu longe, não podia fazer muita coisa, mas esta mulher sempre deu conta do recado, nunca deixou nada por fazer, nunca deixou nada para depois. Quando o marido chegava, a casa estava limpa, a casa estava cheirosa,
Quando os meninos foram crescendo, ela foi ensinando que o pai era abusado demais, e quando chegava em casa brigava se a casa estivesse bagunçada. Então os meninos ajudavam na limpeza, na faxina da casa. E aí sempre que eu chegava, a casa estava cheirosa, eu elogiava: como está cheirosa a casa. Mas se não tivesse, eu também pegava no pé, né? E é um exemplo de uma mulher virtuosa, até que chegou o dia de o marido ser mais caseiro. Eu acho que ela já está até achando que o marido está em casa demais, né? Acostumada a viver quase que só a vida inteira. Ela dizia assim: eu estou cansado de criar esses filhos sozinho, você precisa parar de viajar. E eu dizia: vai chegar esse dia. Então a mulher de Provérbios, capítulo 31 e versículo 11, ela é uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher de atitude, uma mulher destemida, mas ela também é uma mulher de trabalho. Observe do versículo 13 ao versículo de número 15, como é descrita essa mulher. O 13, ela busca lã e linho, trabalha, né, de boa vontade com as suas mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. A mulher de Provérbios é uma mulher de trabalho, é uma mulher que não tem tempo para ficar procrastinando com as tarefas de casa. E a minha mulher também se encaixa aqui, sendo uma mãe de 3 crianças, trabalhou sempre fora, mulher de pastor viajando, ela ainda ia para a igreja, cuidar dos trabalhos na ausência do pastor, do marido, cuidava dos trabalhos da igreja, além dos trabalhos com as crianças, das tarefas de casa e do trabalho particular. Mas tem uma outra característica na mulher de Provérbios: ela é uma mulher de sabedoria. Se você observar do versículo 16 ao 18, olha o que descreve: examina a verdade e adquire-a. Olha só, versículo de número 16: planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Uma mulher sábia, se eu não tiver cuidado, essa aqui me deixa para trás. Ela está sempre sonhando, está sempre planejando, está sempre projetando. Mulher de sabedoria, eu louvo a Deus pela mulher que Ele me deu de presente. Mas também essa mulher de Provérbios, além de ser uma mulher de fé, uma mulher de trabalho, trabalhadora, uma mulher sábia, de atitudes, ela também é uma mulher de compaixão. Se você observar no versículo 20, ela está escrito a respeito desta mulher: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. A mulher, ela também precisa estar atenta, e elas estão sempre atentas à questão da necessidade dos outros. Parece que as mulheres têm essa qualidade mais aguçada do que os homens, a qualidade de perceber a sua volta. A mulher, dizem que ela tem um sexto sentido, né? Ela percebe a atmosfera à sua volta, ela percebe mais facilmente a necessidade do outro, ela se coloca mais facilmente no lugar do outro. Geralmente é a mulher que está solicitando ao marido uma ação social para o irmão fulano ou para a irmã ciclana. Geralmente é a mulher que observa a necessidade da irmã fulana e às vezes conduz ali uma ação social, um trabalho de oração, de ajuda espiritual e assim por diante. Nós temos visto isso na prática no nossa caminhada de igreja. Uma outra qualidade, queridos, é uma mulher de honra, é uma mulher que não anda com o nome na boca da sociedade, é uma mulher que, quando as pessoas olham para o seu marido à porta, a partir do versículo número 23, olha para ele e vê ele um homem honrado, porque ele tem uma mulher que o honra, uma mulher que é fiel a ele,
uma mulher que cuida da sua fazenda, é uma mulher que multiplica os seus bens, é uma mulher que educa bem os seus filhos em casa, é uma mulher que faz ação social, é uma mulher que é uma verdadeira sacerdotisa dentro de casa, que conduz os filhos à casa de Deus, que faz culto doméstico com os filhos, que ensina a leitura das escrituras sagradas aos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher de provérbio não tem tempo de ficar na porta falando com a vizinha da vida da outra vizinha. Essa mulher de provérbios não deixa a panela queimar enquanto está assistindo a novela das 8 lá na sala. Essa mulher, ela não deixa a roupa do marido se engomar enquanto está fazendo outras coisas fúteis. Ela cuida primeiro das necessidades básicas da sua casa. Ela está sempre atenta às necessidades básicas da sua casa. Isso serve de exemplo para nós, para dirigir as nossas vidas. Feliz o homem que tem uma mulher virtuosa. Feliz o homem que tem uma mulher generosa, que tem uma mulher compassiva, que tem uma mulher de fé. Eu quero, neste momento, dizer às mulheres e aos homens também, que o papel mais nobre da mulher, dentre todos esses que nós citamos aqui, é o de conduzir a sua família à presença de Deus. Este é o papel mais nobre. Este é o trabalho da mulher, irmã Val, que vai para a eternidade com ela. O arroz com feijão que você faz todo dia, a casa que você limpa, a louça que você lava, é nobre. Roupa para dobrar, roupa para lavar, roupa para passar. Mas o trabalho que vai te acompanhar, as obras que te acompanharão, são as obras, o investimento espiritual na tua família. Invista na vida espiritual da tua família. Ah, pastor, mas eu já passei da fase do culto doméstico com os meus filhos. Eu já passei da fase de ensinar a leitura bíblica para os meus filhos. Os meus filhos já casaram. Os meus filhos já estão adultos, pastor. Os meus filhos não me obedecem mais. Os meus filhos não me ouvem mais, pastor. Eu não posso mais fazer nada pelos meus filhos. Tem uma coisa que você pode. Dobre o seu joelho e coloque o seu filho debaixo dos seus joelhos. Não desista do teu filho, da tua filha. Não desista da tua família. Coloque debaixo do teu joelho, porque ainda que o Senhor te recolha para a eternidade, as orações que você fizer pela tua família aqui, ela ficará na terra surtindo efeito, porque Deus, Ele vela por cumprir a sua palavra. Eu me recordo agora de uma história, não sei se vou lembrar de todos os detalhes, porque não estava programado para falar para vocês. Eu acho que eu já falei em algum momento aqui de uma senhora de idade, uma serva do Senhor, criou os filhos da casa de Deus. Os filhos se desviaram todos ao crescer, mas ela nunca saiu da casa de Deus. Tal como a velha Ana, ela ficou na casa de Deus, orando todo o tempo. E já na idade avançada, essa senhorinha faleceu. E um belo dia os filhos se reúnem para ir ver a casa da mamãe. E eles chegaram lá com aquela nostalgia, lembrando dos quadros na parede, dos coadores de café, dos detalhes, mais coloniais possível que a mamãe deixou ali de lembrança naquela casa. E eles estavam como que alegres e tristes ao mesmo tempo, até que um entrou no quarto da mamãe. E quando ele entra e se aproxima dos pés da cama, ele observa as marcas, os 2 joelhinhos dela. De tanto ela orar por ele, se afundou ali no pé da cama. E ele começou a chorar.
e começou a chorar e não se controlou, e os outros que estavam no outro cômodo da casa ouviram e foram para lá para ver o que era. E quando chegaram ali, todos começaram a chorar, vendo as marcas do joelho daquela mãe, sabendo que ela estava ali orando por eles. E ela já não estava mais, porque o Senhor havia recolhido. Mas naquele dia todos eles voltaram para os braços do Senhor, através daquela cena que eles viram ali. Portanto, mães, não desista da tua família, não desista do teu filho, não importa onde ele esteja agora. Não importa se ele diz para você: mãe, não fala mais para mim disso não, que eu não quero ouvir. Não importa, ore por ele, coloque ele debaixo dos teus joelhos, aleluia, porque esta obra, ela te acompanhará para a eternidade, e ainda livrará a tua família da condenação eterna. Aleluia, que Deus abençoe, mãe, mulher, a tua vida. A gente sempre cita mãe porque o resultado da mulher é ser mãe, né? Quando ela não consegue ser mãe biológica, ela é mãe do coração. Mas a maternidade está impregnada no coração das mulheres. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam talentosas, amistosas, ajudadoras, mas sejam, acima de tudo, fervorosas no Espírito. Aleluia. Porque isso agrada ao Senhor.